Amém? Você pode se assentar, achar um lugarzinho aí. Fui convidada pelo meu esposo a trazer uma palavra no último dia. Queria que você estendesse as suas mãos para mim agora. Se orasse por mim. Pai, eu me coloco diante de Ti, Senhor. Eu quero me despedir de tudo que eu sou, Deus. Eu quero reconhecer diante dos meus irmãos que eu não tenho nada de mim mesma, Deus. Que eu sou uma mulher simples, sou esposa, mãe. E que eu estou aqui, Senhor, na Tua presença, totalmente dependente de Ti. Totalmente dependente de Ti para usar, Senhor, minha vida para poder abençoar os meus irmãos, Senhor. Eu quero me colocar inteiramente nas Tuas mãos agora. Que o Senhor faça daqui para frente aquilo que está no Teu coração, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Tem sido dias bem preciosos aqui. No retiro, né? Quem está aqui pela primeira vez no retiro? Que veio só hoje? Graças a Deus, bastante gente que tem vindo todos os dias. Vocês são bem-vindos, viu? E faz um tempo já que o Telmo tem me chamado, né, amor? Para trazer uma palavra. Mas eu, de vez em quando, eu dou umas escapadinhas. Mas hoje eu não pude fugir, porque eu tenho um recado do Senhor para dar para vocês. Amém? Eu creio que o que a gente tem vivido aqui, Deus falou no meu coração tão forte, que nós temos visto muitas ministrações sobre paternidade, né? Nos últimos 2 anos no Brasil só se fala nisso, paternidade, de ver Deus como um pai. O Senhor está começando a tirar aquele reinado de Saul, né? Que Saul era apegado então à religião. Saul estava ali todo preocupado com aquilo que ele poderia fazer, ele não se preocupava com o coração de Deus. Saul foi um dos reis que quando ele começou a reinar, ele não se preocupou que a arca da presença de Deus não estava mais no meio do povo. Ele nem se importou com a arca da presença. Saul foi marcado por um reinado que pensava só em si, não se preocupava com aquilo que era de Deus, não perguntava sobre as coisas de Deus. E no Brasil, eu tenho visto que Deus tem nos levado a viver longe da religião. Deus está começando a desconstruir dentro da gente aquelas construções de religião antiga e pesada que nós carregávamos. Lembra quando Davi, quando foi lutar contra Golias, a primeira coisa que Saul fez para ele foi oferecer armadura. E Davi colocou a armadura. Só que ele não conseguia se mexer na armadura. Ele não conseguia caminhar. Ele disse, olha, sabe de uma coisa? Eu vou tirar essa armadura. É que eu sei mexer bastante com funda, entendeu? Então eu vou todo desarmado mesmo, vou só com o meu sling. E, gente, nós temos vivendo tempo que Deus está dizendo assim, tira a armadura de Saul, não cabe em você. Não que a armadura de Saul é ruim. Não que o que os nossos antepassados viveram é ruim, é desprezível. Não, serviu para aquele tempo. A armadura de Saul serviu para Saul. Mas Deus tem levado nós a caminharmos com simplicidade, com aquilo que nós temos. Talvez você pense assim, mas o que eu tenho é tão simples. São algumas pedrinhas do riacho. Eu sei a funda. Meu sogro que tem uma fundinha sempre lá na varanda. Aí ele acerta aqueles passarinhos que ficam roubando dos outros ninhos. Como é que é o nome do passarinho? Como é que é? Chupim? É isso? Matando os chupim lá que ficam no ninho dos outros passarinhos. E ele sabia que aquela coisa tão simples que ele tinha foi onde Deus deu a vitória para ele. Nós somos uma geração de Davi, eu creio. Que Deus está tirando toda aquela armadura de religião pesada, que nós não íamos conseguir nos movimentar, cumprir aquilo que Deus tinha a nosso respeito. Nunca se falou tanto de pai, que Ele é o nosso pai, que Ele é o nosso amigo, né? Nós nos relacionávamos com Deus tão distante. Eu lembro que quando eu decidi para me converter com 13 anos, né? Eu ia na igreja desde pequena com a minha avó, mas com 13 anos eu tive entendimento. Eu quero caminhar, quero escolher, né? As minhas amiguinhas já estavam indo para os bailezinhos e a gente ficou naquela. Eu disse, não, vou para a igreja. Mas eu me relacionava com um Deus distante
E o meu pensamento era assim: se eu fizer alguma coisa errada, ele vai vir e vai me castigar. Eu tenho ele porque ele me protege, me livra de todo mal. Inclusive a oração da minha mãe era essa: Deus te guarde, te abençoe e te livre de todo mal em nome de Jesus, amém. É uma oração que eu faço com a Vitória todo dia. Então, para mim, esse Deus era aquele que me livrava do mal, me dava o que eu queria se eu pedisse. Eu conseguiria manipular ele com lágrimas e pedidos. Eu não me importava que ele tinha um propósito na minha vida. Eu não sabia, eu não conhecia ele como meu pai. E até porque a minha experiência de pai não tinha sido tão boa assim. Então, jamais pensaria em olhar Deus como meu pai. E eu lembro que um dia eu tive uma experiência, eu tinha 15 anos. É engraçado que se você observar a sua vida, você vai ver vários momentos que Deus começou a te chamar. Coisas que acontecem assim que tu pensa: como que aconteceu isso? Eu lembro que naquele dia eu estava muito triste, muito mal. O culto acabou tarde. E eu sempre dependia de carona, porque meus pais não eram crentes, né? Meus pais não iam na igreja. Então eu dependia de carona da avó, da tia, enfim. Eu fui para lá de carona e o culto demorou. Então eu cheguei em casa super tarde. Meu pai e minha mãe estavam irados comigo. Meu pai queria me bater. E por que eu não tinha avisado? Mas naquela época nem telefone nós tínhamos em casa, não existia esse negócio de celular. Eu lembro que na minha época um celular era trocado por uma casa. Não sei se vocês lembram, alguns anos atrás. Eu já vi gente que fez negócio de casa com celular. E eu entrei para aquela porta do meu quarto e falei: Deus, mas eu estava lá no culto, sabe? Eu estava lá contigo. E foi a primeira vez que eu abri a Bíblia e ele falou comigo. Ele disse: olha, ainda que o teu pai e a tua mãe te abandonem, eu jamais te abandonarei. Naquele dia ele já começou a imprimir no meu espírito algo, que eu sou teu pai, mas eu ainda não conseguia enxergar. Sabe quando tem tantas vendas, tantas coisas para dificultar a tua vista, tu tá vendo algo e tu não consegue enxergar direito. E eu cresci longe, aquela dracma perdida dentro da casa do pai, aquela moedinha perdida. O Senhor usou uma vassoura que varreu e me achou. Quando ele me achou, ele fez uma festa. E quando ele me achou, eu pensei: ele vai me castigar, ele me achou, eu fiz tanta coisa errada. E ele disse: eu quero restaurar a tua vida. Eu me alegro quando eu te encontro, eu quero restaurar o teu coração. Eu estou atrás de ti faz tempo. Eu olho para alguns rostinhos de vocês e eu vejo Deus numa caça desenfreada por você. Eu estou atrás de ti faz tempo. E você pode observar tantas coisas que já aconteceram na tua vida, que é aquela mão de Deus querendo te atrair para mais perto dele. A mão de Deus te puxando para mais perto dele. E aí, já estava com a Vitória, casada. Na verdade, eu sempre falo isso, mas vai ser bom falar. Eu me converti de verdade em 2002. Por quê? Até então, eu tinha um temor de Deus. Eu sabia que Ele era Deus, que existia só o inferno, mas eu não tinha um relacionamento pessoal com Jesus. Nem pensar nisso. E quando eu estava lá presa na religião, vinha uma voz assim na minha mente: lê o Novo Testamento. E eu bem novinha, 17 anos, ia lá, lia o Novo Testamento, eu chorava, porque eu dizia: esse Jesus aqui não é o mesmo que eles falam lá. Não é o mesmo Jesus. Esse Jesus aqui, ele é amoroso. Esse Jesus, ele tem doçura nos olhos. Esse Jesus, ele não recriminava os pecadores. Esse Jesus comia com eles, abraçava eles. Esse aqui não é o Deus que eu estou servindo. Esse não é o Jesus que me apresentaram. E eu começava a ler. Em 2002, passei por uma experiência difícil no nosso casamento. A gente passou momentos, né, amor, dolorosos. Mas deixa eu te falar uma coisa: todo homem e mulher de Deus tem cicatrizes. Ninguém que está num caminho certo, que quer caminhar pertinho dele, vai ficar ileso das cicatrizes. Pedro um dia escolheu caminhar com Jesus de longe. Quando ele viu Jesus indo para a cruz, ele falou: vai doer muito para mim caminhar pertinho dele, porque eu posso ir para a cruz também. Muitas vezes nós caminhamos distante dele. Se alguém perguntar qualquer coisa dele, a gente sabe dizer. Sabe aquelas situações que a gente prega para as pessoas? A gente está ali falando, a gente pensa: isso aqui é para mim. Eu estou falando o que é para mim. Em 2002, eu conheci ele pessoalmente. Sabe quando tu começa a caminhar com Jesus e tu sai daqueles momentos com ele no quarto, toda
babada, chorando, o cheiro dele. Aonde eu ia, as pessoas falavam, tu tem alguma coisa diferente? As pessoas que já me conheciam, o que aconteceu contigo? Tu é outra pessoa? E eu chorava, eu dizia assim, Deus, eu preciso de um novo coração. Eu não quero nem que o Senhor reforme esse meu, transforme, eu quero um novo coração. Porque sabe quando a gente tem problemas de caráter? Sabe quando falta na nossa vida afeto? Quando a gente tem problemas em casa, quando a nossa estrutura não é boa, a gente cresce todo errado. E a gente vai fazendo coisas que distante de Deus. A gente vai tomando algumas decisões que não estavam no coração de Deus e que Deus precisa consertar. Quando eu me aproximei dele, ele começou a consertar. Primeira pessoa que eu procurei foi o meu pai. Assim que eu me converti, que eu comecei a caminhar com Jesus, o Senhor falou, tu vai procurar o teu pai e tu vai pedir perdão para ele. Eu falei, Deus, mas eu pedir perdão? Tipo, ele é o meu pai, ele... E aí, eu lembro que eu chamei meu pai, eu então me ajoelhei nos pés do meu pai, eu disse, pai, eu quero te pedir perdão. E eu lembro que uma das dorzinhas que eu tinha, assim, entre tantas, é que o pai nunca olhou meu caderno da escola. Sabe quando a gente capricha na letra? Menina sabe do que eu estou falando. Bota adesivo, capricha, aquela coisa. O pai nunca olhou meu caderno, nunca foi numa... Eu sempre fazia aquelas... Sabe aquelas... apresentação Dia dos Pais? Fazia para cadeira. E vendo o pai das minhas amigas. Então eu nasci com aquela coisa. Elas têm pais, né? Eu não... E aquilo foi imprimindo em mim uma orfandade tão grande que eu pensei, eu tenho que ser boazinha com todo mundo para ser aceita. Vocês já viram? Essas pessoas muito prestativas, essas pessoas muito... Ai, vem cá que eu te ajudo. Muitas delas escondem por trás um desejo, me aceita, por favor, não me rejeita, porque eu já tenho uma ferida enorme de rejeição na minha casa. E eu comecei a crescer com isso. Quando eu fui para Deus, o meu primeiro sentimento foi de rejeição. Dizer, não, Deus, não chega perto de mim, não. Esse relacionamento profundo eu não posso ter porque eu tenho muitas falhas. Eu não posso. E ele disse, mas eu quero te abraçar. E ele começou a dizer, eu não penso isso ao teu respeito. Os meus pensamentos são esses. E eu custava acreditar. Até a Vitória tem um desenho do Max Lucado que eu indico para todo mundo que tem filho comprar. Que ele faz alguns desenhos, o nome do rapaz é Post, né? Daquele do desenho do Você Especial. Como? Marcelo? Não. Marcinelo, uma coisa assim, quase Martinello. E um daqueles filmezinhos, gente, nesse período eu vi esse filmezinho, que ele era todo cheio de, sabe, de adesivos que as pessoas colocavam, rótulos. Ah, ela é chata, chorona, fala demais. E naquele desenho, ele consegue chegar até onde ele tinha medo. Ele estava todo cheio de adesivo. E ele viu uma moça limpa de adesivo ao redor dele. Ele falou, mas como que tu consegue que esses adesivos não grudam em você? O que as pessoas falam não viram rótulo. Ela disse, porque eu não me importo com o que as pessoas falam. Eu vou todos os dias na casa daquele que me criou. E ele fala o que ele pensa ao meu respeito. E ele não imprime as coisas que ele pensa ao meu respeito aqui, onde é visível, mas é dentro do meu coração. E quando esse bonequinho subiu, ele conseguiu chegar lá, ele olhou e ele disse, esse é o meu lugar. E quando o Criador pegou ele nas mãos, tão indefeso e pequeno, ele disse, olha, vai demorar um pouco para mim conseguir tirar todos os adesivos de ti. Mas eles vão sair um a um. O que eu quero dizer com isso? Que à medida que nós caminhamos com Ele, que nós andamos pertinho dEle, essas faltas de caráter, sabe, aqueles pecados escondidos, as nossas próprias mazelas vão sendo curadas e arrancadas. Então 2002 foi aquele processo de caminhar pertinho com Ele, de conhecer Ele, de viver outras coisas. E eu lembro que nunca foi tão forte para mim, agora depois de tantos anos, ter esse reflexo de pai. Porque como me faltou o pai, a primeira coisa que Deus fez foi se revelar para mim como um pai. Eu sempre digo que a nossa vida, quando a gente começa, quando a gente é bebezinho, né? Quando a gente está lá na nossa casa, nós estamos sendo fundamentados, como se fosse uma mesa, né? Essa mesa aqui, ela precisa de 4
tripés para permanecer equilibrada e para as coisas que eu coloque em cima dela não caiam, certo? Quando falta o pai, é como se essa mesa não pudesse, ela fica caída no chão. A gente não consegue colocar nada em cima dela que cai. Já tiveram a impressão de colocar coisas em cima da sua vida, você querer construir coisas, as coisas caem? Parece que elas não permanecem, parece que não fica. A gente tenta, não, agora eu vou fazer um propósito, principalmente agora no início do ano, né? A gente começa, Deus, agora eu vou ler a Bíblia, vou fazer aquele programa lá, Richard não sei o quê, e vou ler toda a Bíblia. Dura 3 dias. Deus, eu vou fazer tal coisa. A gente não consegue, porque é como que falta um fundamento na nossa vida. E Deus foi na minha vida esse pé que faltou. Ele se colocou ali. Então tudo que eu comecei a reconstruir nele começou a permanecer. Um dos meus maiores medos, quando eu me converti assim, foi num culto, Deus me tocou. Por isso que eu digo, não rejeitem uns cultos simples assim, porque é onde Deus escolhe para nos pegar. Eu estava num culto, Deus me pegou. Quando eu sentei, o primeiro pensamento da minha cabeça foi assim, mas amanhã é segunda-feira e eu não vou conseguir. Porque eu vou voltar a ser quem eu era. Eu estava acostumada ao quê? A ser crente de banco de igreja. Tipo, na igreja eu era uma coisa, fora da igreja eu era outra. E para mim, dar conta de mim na segunda-feira era difícil, porque eu gostava de ouvir música do mundo, eu gostava de coisas que Deus não gostava, eu mentia, eu fazia coisas que não estavam de acordo com Deus. Mas dentro de mim existia um fogo que dizia, eu te quero, eu preciso que tu renuncie a essas coisas para te caminhar pertinho de mim. Porque deixa eu te falar uma coisa, Deus às vezes, eu digo, Ele ama todos nós. Né? Aquela coisa, Deus me ama, né? Aquela música, me ama, Ele ama. E a gente se deleita naquela canção e a gente sabe que Ele nos ama. Mas às vezes Deus mantém uma distância de nós para não nos matar. Se a nossa vida é uma vida dupla, se a gente vive uma vida na igreja, uma vida meio distante dele no nosso dia a dia, Ele fica lá assim nos chamando, vem filho. Vem, porque quanto mais perto de mim tu vir, mais tu vai te santificar, mais parecido comigo tu vai ficar. Porque se Ele se achegar a nós, muitas vezes como nós estamos, a glória dEle, que é tão santa, vai nos matar, vai destruir. E aí eu estava lá um dia, nos meus pensamentos, num momento que eu não vou lembrar agora, de grande dificuldade, eu acho, eu estava com muitas dúvidas. Porque eu quero dizer uma coisa para você, quando Deus começa a desconstruir essa religião de dentro da gente, quando Ele começa a tirar aquelas coisas que a gente pensa, a gente meio que fica sem chão. Mas o que eu acredito agora então? Fica tranquilo, Ele vai colocar o fundamento. Ele vai, aquele que arranca é aquele também que planta. Aquele que faz a ferida, a Bíblia fala que Ele sara a ferida. Então eu esperei. E aí, eu tive um sonho. Estava lá, eu orei, Deus, preciso que o Senhor fale comigo. Naquela noite eu tive um sonho. E eu nunca vou esquecer desse sonho. Eu sonhei que eu cheguei num ponto perto do céu, como se o céu fosse pertinho, sabe? Quando o céu é pertinho, não é tão longe assim. Eu cheguei tipo como se fosse na boca do céu, muito perto. E tinha um círculo redondo como se fosse uma abertura e 2 anjos guardando aquela abertura. E eu cheguei e falei assim, eu me acheguei, né, perto. Quando eu me acheguei perto, me subiu um temor que era como que aqueles anjos poderiam me matar onde eu estava. E eles levantaram a espada e eu falei, eu sou a Viviane do Brasil. Olha só o que eu falei no sonho. Olha que doideira isso. Sou a Viviane do Brasil. E assim, eu quero falar com o pai. Daí, eles se olharam, né? No sonho, e eu fiquei ali embaixo, gente, surreal isso, fiquei esperando. Sabe aquela sensação de tu ser elevado, assim? Eu fui elevada lá em cima naquele lugar. Daí eu cheguei assim para eles, eu quero falar com o pai. Eles assim, então, o pai já vai vir falar contigo. Espera aqui. E quando eu esperei, que eu olhei, foi a coisa mais linda que eu já vi. Sabe tudo sombra? Já viram aquelas luzes e sombra assim na parede, quando alguém brinca de fazer aqueles bonequinhos? Então, tudo que eu vi era sombra, não tinha nada real. Eu não conseguia visualizar. Isso é demais, porque a gente não vai entrar no nosso coração que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, Deus me mostrou em sombras. E o que Ele me mostrou, eu só conseguia chorar lá. Ele me mostrou um pai
bem amoroso, cuidando de uma menina de uns 5 aninhos de vestidinho. E ele pegava ela no colo e abraçava ela. E ele sentava com ela numa cadeira e alimentava ela. E ele botava ela nos ombros e ele brincava com ela. E ele caminhava com ela na rua. E aí Deus falou comigo: essa menina é você. Eu tenho cuidado de ti. Eu sou o teu pai. Tu vai experimentar agora um novo tipo de relacionamento comigo, mais íntimo e profundo. Tu vai experimentar a minha presença. Quando ontem eu estava aqui, olhando, né, eu vi umas cenas lindas, gente, ontem aqui ao redor da fogueira. Eu vi a Sara e o Renan dividindo um marshmallow. Eu vi ali o Fanny com a Laura, eu vi os pais, sabe? Aquilo para mim foi tão profundo, e Deus disse assim para mim, ó, melhor que uma ministração, melhor que uma canção, é a expressão do reino de Deus. Esses pais estão sendo aquilo que eu sou como pai. Esses pais estão expressando o que acontece lá no céu. Aquilo que eu sou, os pais estão expressando. Cada pai ali com a varetinha, cuidando do filho. Eu falei, Telmo, que expressão de Deus. Sabe, é isso que acontece. E a gente não consegue se entregar para esse amor. Nós temos dificuldade de sermos cuidados como filhos. A gente se comporta o tempo todo como escravo. Não, eu não posso ter um pai assim. Hoje Ele está nos convidando. Sabe, vem cá, filho, vem. Mas, não quero ouvir. Eu te amo. Eu estou à tua casa. Eu quero tirar todos esses adesivos aí, essas plaquinhas, colocar em você. Quero tirar esses pensamentos da tua cabeça aí. Eu quero colocar aquilo que eu penso a teu respeito. Quando eu estava me preparando para essa palavra, Deus me lembrou de uma coisa. Muitos de nós têm familiaridade com Deus. Familiaridade não é intimidade. A gente tem familiaridade com alguns. Aqui até que tem bastante gente que eu tenho familiaridade na minha família. Mas não quer dizer que a gente seja íntimo. Eu tenho intimidade com algumas primas minhas que eu não tenho com outras. A gente chama de prima amiga, porque a gente, além de prima, a gente é amiga. Então, familiaridade não quer dizer intimidade. E muitos de nós temos familiaridade com as coisas de Deus. Tipo, aquele, oi, entendeu? Tudo bem? Bem de longe. Mas a gente não tem a intimidade. A gente tem medo de contar os nossos segredos para Ele. A gente vai orar de uma forma religiosa e talvez bonita, mas a gente não tem coragem de dizer para Ele o que está passando no nosso coração. Dos sentimentos que estão rondando o nosso coração. Teve um homem na Bíblia, o nome dele é Uzuá. A Bíblia conta que a arca da presença de Deus, a arca ela simboliza a presença de Deus, naquela época, né? E ele estava tão acostumado com a presença de Deus, aquela arca na casa dele, porque a arca ela foi roubada, deixa eu só explicar a história, ela foi roubada de Israel, foi levada para os filisteus. Quando a arca chegou lá nos filisteus, gente, é até engraçado de ler, até digo para vocês lerem essa parte da Bíblia. Está lá em Samuel, se eu não me engano. Eles colocaram a arca junto com outros deuses. Dagon, aquela coisa toda, né? A arca, amanhecia o dia, Dagon estava todo quebrado no chão. Aí eles iam lá, juntavam os pedaços de Dagon, botavam Dagon no outro dia prostrado perante a presença. Porque a presença de Deus, Ele é o único Deus. Onde existe idolatria, vai cair. E aí a presença de Deus, os filisteus devolveram a arca e ficou 20 anos, gente, 20 anos. 20 anos na casa de Uzuá. E Uzuá estava tão acostumado com a presença de Deus, sabe? Aquela coisa. A arca. E quando Davi, por isso que eu digo que Davi tem um coração de Deus. Quando Davi decidiu, quando ele sou rei, Saul morreu, agora é eu. A primeira coisa que Davi fez, quero trazer de volta a presença de Deus. Quando Davi traz a presença de Deus, ele traz de uma forma tão errada. Ele coloca a arca num carro de boi, igual o filisteu fez, sabe? O filisteu, para se livrar da arca, botou em 2 vacas e disse, vai. Porque encheu de tumor o povo não dava conta da presença. E a arca foi. Quando Davi viu que a arca chegou por meio de bois,
Ele assim, vou botar a arca em bois e vou levar de volta para Jerusalém. Só que no meio do caminho os bois tropeçaram. O que aconteceu com a arca? Ela virou para cair. O Zoá foi tentar segurar a arca e ele morreu na hora. Ele perdeu o temor que ele tinha da presença de Deus, sabe? Perdeu. Ele era tão familiarizado com a presença de Deus. Sabe quando a gente fica muito familiarizado com as coisas de Deus e a gente canta as canções da boca para fora? Tipo assim, meu coração é teu, mas a gente está pensando, amanhã tem que pagar a conta tal. Daí a gente fica ali no culto, a nossa mente fica viajando assim, fora. Ou até às vezes quando a gente vai, não sei vocês, mas já aconteceu isso muito comigo. Vou lá pro meu quarto, fecho a porta, dobro o meu joelho. Aí, Jesus. Aí começa a pensar, mas amanhã tem que fazer tal coisa. Será que a Isabela não está chorando? Sabe quando a gente se dispersa daquilo que Deus tem? Rapidamente. Nosso coração se inclina rapidamente para longe de Deus. O Zoá tocou e o Zoá morreu na hora. A familiaridade com Deus tem trazido muitas pessoas a morrer espiritualmente. Você talvez conheça algum Zoá perto de você. Pessoas que se envolveram na obra de Deus. Pessoas que faziam de domingo a domingo, estavam dentro da igreja, mas viviam uma vida distante de Deus. Distante da presença de Deus. Davi, quando viu aquilo, ele falou o seguinte. E foi tão engraçado que aqui em 2 Crônicas, 1 Crônicas. Deixa eu ler com vocês. 1 Crônicas 13. Fala aqui no primeiro versículo: logo depois de realizar uma consulta a todos os seus oficiais e comandantes de 1000 e de 100 homens, Davi reuniu a Assembleia de Israel e declarou: se estáis de acordo e se essa é a vontade do Senhor, nosso Deus, enviemos então mensageiros por toda parte aos nossos demais irmãos que se encontram em todos os territórios de Israel, e os sacerdotes e os levitas nas suas respectivas cidades e nos seus campos, para que venham e se reúnam conosco, e voltemos a trazer para nós a arca da aliança do nosso Deus, porque não a consultamos nos dias de Saul. Toda a comunidade concordou que assim se fizesse, porque isso pareceu bom aos olhos de todo o povo. Primeira coisa que Davi fez ali, ele consultou as pessoas, ele não consultou a Deus na hora de trazer a arca da presença. E aí, pela segunda vez, ele então consulta a Deus: Deus, como que eu devo trazer essa presença de volta? E Deus falou para ele, deu todas as ordens. E é lindo de ver quando a presença é trazida por ombros humanos, não mais por carros. Sabe, quando no nosso meio, muitas vezes, a gente pensa que a presença de Deus vai estar nos ministérios, porque esse boi significa trabalho, ministério, aquilo que a gente faz. A nossa casa, a nossa força. Você sabe quando a nossa força não resolve, produz morte? A gente não consegue. E aí, Deus falou para Davi: tu vai trazer nos ombros de homens que têm o meu coração. E hoje não foi diferente. A presença de Deus hoje, ela é trazida por homens e mulheres que têm um coração no céu, um coração apaixonado. Eu vejo, é incrível como eu sempre orei assim: Deus, não deixe meu coração se afastar de Ti. Não deixe meu coração ficar longe, felizinho de Ti. Quando meu coração começar a se afastar, me traz para perto de Ti de novo. Me dá aquele desejo de orar, de buscar a Tua presença. E lá em casa, eu moro no meio do mato. E então assim tem ninho por tudo quanto é lugar, né? Até esses dias eu compartilhei na reunião de mulheres isso, eu quero compartilhar com vocês. E eu estava lá limpando a varanda lá, e de repente eu vi como é que o nome é? Pingo de ouro, aquele negocinho lá do lado da varanda? É, né? Aqueles pingos de ouro, só que a gente não podou, ele foi crescendo, crescendo. E ali um passarinho fez o ninho. Só que eu acompanhei todo o processo, porque ficou assim, dava para pôr com a mão assim, sabe, nessa altura.
E vinha lá o passarinho com aqueles gravetinhos no biquinho, ia formando. Quando a gente viu aquele ninho bem lindo, o Telmo chegou a proibir as pessoas de passar pelo ninho. A gente tinha que dar a volta, né, na varanda, que não podia passar, porque o passarinho podia se desistir do ninho, de construir no ninho. E ali, quando eu fui observando aquele ninho, o Senhor falou comigo. O Senhor disse: filha, eu amo todos, eu sou esse pai que chama, mas a minha presença, onde eu permaneço, é um lugar que precisa ser construído dia após dia. Quantos de nós, a gente vai na igreja, né? Ou a gente nem vai, mas a gente vive uma vida tão distante de Deus, e toda tentativa que a gente faz de se aproximar, a gente se frustra, porque a gente não consegue. Até um dia eu falei sobre isso, né? Que quando eu comecei a ir para o meu lugar secreto e ficar ali com Deus, com a Bíblia, no começo é chato, porque não é hábito teu, tu não está acostumado. Mas com o passar dos dias, gravetinho por gravetinho, dia após dia, vai sendo construindo um ninho para aninhar a presença de Deus. Vocês me entendem? Ele nos ama, mas algumas coisas nós precisamos construir para atrair aquilo que é do alto, para transformar de verdade o nosso coração. Às vezes a gente se larga muito nessa corda do pai, mas Ele é pai e nós somos filhos. Tudo que um pai quer é que o filho obedeça. Tudo que um pai quer é que o filho fique perto dele e que desfrute dessa presença. Eu não sei você, mas eu tenho clamado pela presença de Deus. Meu coração tem clamado igual o de Davi. Faz 20 anos que a presença de Deus não se manifesta mais. 20 anos que a arca estava presa em outro lugar. E ele desejou trazê-la de volta. Os corações que vão trazer de volta a presença de Deus são aqueles corações famintos por Deus, que querem mais dele, que querem viver aquilo que ainda não foi revelado, que querem caminhar pertinho do Pai em simplicidade. E a revelação que Deus me deu de trazer essa arca nos ombros de pessoas é que a presença de Deus, ela está no nosso dia a dia. Quando a gente é um bom pai, quando a gente é uma boa mãe, quando a gente é uma esposa melhor, quando a gente é um marido melhor, quando a gente paga as nossas contas em dia, quando a gente sorri para aquela mulher que limpa a mesa, quando a gente começa a olhar para as pessoas nos olhos, quando a gente começa a olhar para as pessoas com os olhos do Senhor. Essa é a presença que nós devemos carregar todos os dias, porque vai ser inconfundível. Quando o Zoá faleceu, ali que morreu, a arca foi guardada na casa de Obed-edom, um Eteu que estava ali pertinho, Geteu, Eteu o nome. E por 3 meses a arca ficou lá, a presença de Deus ficou lá, e diz que a casa dele prosperou tanto, tanto. Deus fez tanto naquela casa, porque a presença de Deus estava ali. E eu vejo hoje Deus nos convidando para abrigarmos essa presença de Deus. Lá no Salmo 84, Davi estava lá no templo, ele visualizou assim: o pardal encontrou casa e andorinho seu ninho, e eu encontrei os teus altares, Senhor. Ele visualizou bem pertinho do altar, tinha um ninho de pardal. Ele disse: até ele quer ficar perto de ti na tua presença. E eu desejo, eu anelo por mais de ti. Eu queria que você se colocasse de pé. Existe um lugar na presença de Deus, e eu vejo Deus nos convidando para esse lugar. Muitas vezes a gente fica abalado com tantas coisas, mas se nós estivermos escondidos nesse lugar, nada vai nos abalar. O Senhor tem chamado algumas pessoas aqui para esse lugar mais perto, esse conhecimento mais profundo. Talvez você estava lá como eu, você conhecia Jesus de longe, tão de longe. Parece que caminhar longe dele é mais seguro, porque pertinho dele requer tanta renúncia,
Mas eu vejo hoje esse Jesus que eu conheci na Bíblia, na palavra, esse Jesus que se revelou a mim, falando assim: eu estou atrás de você, e eu quero você caminhando pertinho de mim. Eu vou curar o seu coração, eu vou sarar as tuas dores, eu vou fazer aquilo que homem nenhum pode fazer. Eu vou tocar naquilo que ainda ninguém viu. O Senhor me mostra pessoas aqui que têm feridas que nunca foram faladas para ninguém, coisas que aconteceu com você que você não tem coragem de falar. O Senhor está tocando nesse lugar hoje, e Ele está falando: é contigo mesmo. Talvez você está aí pensando: mas será que é comigo? Eu me sinto tão distante. Eu tenho vivido um tempo de tanta sequidão longe dele, eu não consigo atrair essa presença. Hoje você pode colocar um gravetinho nesse ninho para abrigar a presença de Deus, construir esse lugar. Você pode começar a falar com o seu pai. Você quer atrair esse lugar. Deus, eu quero te conhecer. Eu quero experimentar dessa presença. Eu quero que o meu coração seja tão tocado pela tua presença, Deus. Me leva para esse lugar, Espírito Santo. Ele quer se revelar ao nosso coração como Pai. Esse é o desejo dele. Ele nunca quis chamar a gente de evangélico. Ele nunca quis chamar a gente de pastores. Ele nunca quis chamar a gente assim, de sacerdote, de levita. Ele sempre quis chamar a gente de filho. E quando a gente encontra Jesus, tudo que Ele quer é que a gente seja filho. Mas daí a gente se torna filho e a gente encontra o primeiro amor, o amor do Pai. E aí passa o tempo um pouquinho, a gente descobre que é protestante. Ah, porque Lutero protestou, então eu sou um protestante. E aí você anda mais um pouquinho na fé e você descobre que você não é mais tradicional, você é pentecostal. E aí você é um protestante pentecostal. E aí passa um tempinho, você descobre que é calvinista. E aí agora você é um protestante pentecostal calvinista. E aí você faz um curso de teologia, agora você é um pastor. E agora você é um pastor protestante pentecostal calvinista. E aí você vai lá, faz um curso e descobre que é pré-milenista. E agora você é um protestante pentecostal calvinista pré-milenista. E aí Jesus olha para você e pergunta: quem você é? Ah, eu sou tudo isso. Ele diz: não, tudo que eu quero é que você seja filho. Quem mandou você sair de lá? Quem mandou você sair desse lugar de simplicidade, aonde você me chama de pai e eu te chamo de filho? Aonde que quando você for orar, você vai começar orando assim: Pai, Pai nosso que estás nos céus. A Bíblia não diz que nós oramos assim: grandioso Deus, poderoso Deus, ó grande Deus. A Bíblia diz que nós oramos: Pai, Pai nosso. Chama Ele de Pai de novo, deixa Ele te chamar de filho. E é tudo que eu e você precisamos. Espírito Santo, olha para o coração do teu filho que está pródigo. Porque o filho pródigo, ele não precisa necessariamente sair de casa. Mais pródigo que o filho pródigo era o irmão do filho pródigo, que ficou em casa, mas nunca experimentou das coisas de Deus. Por isso, Senhor, não importa quanto tempo de igreja, isso não faz diferença. Pessoas podem estar dentro da igreja e não conhecer o Pai. Assim como o irmão que ficou em casa, estava dentro da casa do Pai, mas não conhecia o Pai. Fazendo a obra de Deus sem conhecer o próprio Deus da obra. Fazendo a obra de Deus sem saber que o Deus que ele serve é o Pai dele. Quando nós servimos o nosso Pai, nós não temos salário, nós temos herança.
Sempre quando eu era pequeno eu trabalhava com meu pai. Meu pai está aqui. Eu ajudava a fazer massa e tijolo e essas coisas. Mas eu nunca tive salário, ele nunca me deu salário. Porque o meu pai nunca veio me dar salário, meu pai me dá herança. Ele me deixou um legado, mais que material. E com Deus não é diferente. Ele não quer dar um salário para nós. Ele quer deixar uma herança para nós. Uma herança eterna. E eu vou dizer uma coisa para você: só recebe herança quem é filho, mais ninguém. Que nessa noite você possa entender isso em nome de Jesus. Que eu e você possamos entender isso em nome de Jesus. Pai, ama, Pai. Cante essa canção. Jamais acaba, fica mais. Senta aqui, tua voz me acalma. Pai, Pai. Você pode dizer, Pai. Bom saber que és meu Pai. Mas que bom saber que és meu Pai e que jamais me deixará. E que jamais me deixarás. Que bom saber, mas que bom saber Coloca a mão no seu coração se você não consegue ver Deus como Pai. Se você tem dificuldade de ter um relacionamento de pai com Deus. E seja sincero com Ele, fala: eu não sei te chamar de Pai. Eu não sei dizer que eu te amo. Eu tenho dificuldade. Eu tenho dificuldade de confiar em Ti. Como uma criança de 2 anos que se joga do muro no braço de um pai, e eu não consigo me jogar. Eu tenho medo do que pode acontecer. Eu quero te abençoar em nome de Jesus. Espírito Santo, agora eu queria que o Senhor viesse com a realidade. Eu queria que o Senhor viesse com uma realidade de quem essa pessoa é. Eu quero pedir que o Espírito Santo, o Senhor convença agora os teus filhos de quem eles são. Que o Senhor arranque os adesivos que foram colocados na vida deles. E que o Senhor imprima dentro do coração: Tu és minha filha amada, Tu és o meu filho amado. Eu sou teu pai, eu te gerei, eu te escolhi antes de você chegar no ventre da tua mãe. Eu, o teu pai, te dei um nome. Espírito Santo, só o Senhor pode fazer isso. Só o Senhor pode fazer isso. Diga mais uma vez: que bom saber. Mas que bom saber que és meu Pai e que jamais me deixará. E que jamais me deixarás. Que bom saber que és meu Pai e que jamais me deixarás. Os pais que estão aqui, quero dar um conselho para você. Quem, dentro do meu limite, desde que eu soube que a Vivi estava grávida da Vitória, eu dizia na barriga, eu não sei se houve,
Eu não lembro se eu ouvia alguma coisa quando estava na barriga, mas eu falava. Eu chegava na barriga e dizia: tu é a minha princesa, a minha menina, o Pai te deseja. Quando ela nasceu, eu continuei falando: tu é a minha princesa, linda, o Pai te ama. Ela já está percebendo que o nariz dela é igual ao meu. Isso está começando a causar uma confusão na mente dela. Eu falei: fica tranquila, filha, se tu crescer e quiser, a gente faz uma cirurgia. Mas eu coloquei no coração dela uma identidade de que ela é amada. E eu vou falar uma coisa que eu já falei: 90, 80% das moças que se entregam sexualmente antes dos 14, 13, 15 anos não tiveram um pai. E aí elas se entregaram por quê? O primeiro que chegou e disse: tu é linda. O primeiro que chegou e falou: olha, tu é linda. Ela: uau, alguém me amou. A Vitória está crescendo com uma identidade resolvida. Eu quero dizer para os pais que estão aqui, para os seus filhos, homem, olhe nos olhos dos seus filhos, homem, e fala: você é o meu homem, você é um homem de Deus, você vai ser um marido melhor que eu, você vai ser um profissional melhor que eu, você vai ser um pai melhor que eu. Nós temos o poder de abençoar, nós temos o poder de declarar sobre os nossos filhos. Nós somos aqueles que refletimos o reino de Deus aqui. Por isso que esse acampamento foi tão marcante na vida deles. Escuta o que eu estou dizendo, porque nós temos o poder de trazer um relacionamento. Os pais e mães, nós temos o poder de trazer identidade sobre os nossos filhos. Quero te abençoar, você que ainda não é pai, que não é mãe, vai treinando desde já, vai abençoando seus filhos. O Senhor tem propósito com isso. Amém, queridos? Abençoa o teu irmão, fala: você é filho, você tem herança. Mas que bom saber